estimadas irmãs e irmãos da família pavoniana, amigos e colaboradores que acompanham nas redes sociais esta reflexão religiosa, um grande abraço à distância. Hoje, como vocês já sabem, celebramos a festa de Cristo Rei, esta festa que encerra o calendário litúrgico que, naturalmente, acompanha todos nós com todos os seus acontecimentos religiosos ao longo do ano. Esta festa é uma grande festa que é fonte de muitas reflexões. Nós podemos dar atenção a três reflexões que eu acho muito importantes. A primeira, que encontramos como fundo, digamos, referência na primeira leitura do profeta Ezequiel, é a apresentação deste Deus que é um Deus pastor, um Deus Pai, que se preocupa justamente das suas ovelhas e que entre as ovelhas se preocupa que reine justiça, reine paz. Não quer ser aquele rei poderoso, arrogante, que muitas vezes a história, os livros de história nos apresentaram. Uma segunda reflexão nós encontramos na carta dos Coríntios de São Paulo. Nesta leitura, Paulo está preocupado de pôr em destaque que Cristo é a porta que nos permite de chegar a Deus. Por quê? Porque Ele é o Cristo ressuscitado. E como Cristo ressuscitado se faz garante da nossa ressurreição, que é justamente o caminho pelo qual nós chegaremos à glória futura e poderemos entrar a fazer parte da glória de Deus Pai junto com seu Filho Jesus. É bonito pensar a estas duas grandes, digamos, provocações. De um lado, este Deus que é um Pai misericordioso, atento. Do outro lado, este Cristo que, através da sua ressurreição, se faz ressurreição para todos nós. Mas a pergunta que vem espontânea é: como nós poderemos chegar a ser verdadeiramente filhos de Deus? Como poderemos chegar a alcançar esta glória futura, aonde Cristo nos espera, aonde este Deus que Pai nos quer todos lá como filhos adotivos? O Evangelho, com a belíssima imagem do julgamento final, este julgamento que nos apresenta este Filho do Homem, que vem e divide entre cabritos e ovelhas, os justos dos injustos. É interessante observar que esta mudança entre aqueles que fizeram bem e aqueles que não fizeram bem não é baseada sobre sobre os conhecimentos religiosos, poderíamos dizer, sobre uma religiosidade feita de uma certa maneira, mas sobre um discurso social de atenção aos pobres, de atenção a quem precisa, de atenção ao último marginalizado da nossa sociedade. Este é o caminho que cada cristão é chamado a percorrer. E provavelmente poderíamos dizer assim também: este ser de hoje se justifica com o ser futuro lá no céu. Nós estaremos no céu se hoje sermos capazes de viver estas bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, este ser
de verdade pessoas que servem os pobres, que são preocupados deles, que querem realmente que este reino seja um reino de justiça, de paz, de amor, de solidariedade, de atenção para o último. Esta provocação nos diz: e nós, onde estamos? Qual é a pergunta, a resposta que nós podemos dar a esta pergunta? Cada um vai saber. A nossa consciência, aquele espelho bonito, está na frente de nós e nós podemos nos espelhar e entender de verdade se nós caminhamos como Cristo nos pediu ou nós caminhamos como nós gostaríamos caminhar, segundo os nossos interesses, segundo as nossas metas, que não sempre são evangélicas. Desejo a todos, encerrando esta reflexão, todas as bênçãos de Deus e, visto que estamos perto de Natal, desejo antes de tudo uma proveitosa caminhada deste tempo especial que é o tempo de Advento e um Feliz Natal, uma festa bonita, cheia de bênçãos de Deus, mesmo dentro desta pandemia. Paz e bem a todos vocês.